Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, nessa noite, meus irmãos, pela graça, pela misericórdia do Senhor, de mais um dia de vida, por o Senhor estar nos dando mais uma oportunidade de examinar a palavra, e de eu poder partilhar com meus irmãos que há de ouvir a mensagem, a todos que há de ouvir. Que o nome do Senhor seja glorificado, que vocês possam ser edificados. Amém, meus irmãos? Hoje eu vou estar trazendo uma palavra que está aqui em 1 Reis, versículo 1 Reis 17. O primeiro, glória a Deus, fala sobre as profecias de Elias. Diz assim a palavra, meus irmãos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eis aqui, meus irmãos, nesse momento na palavra, nós vemos o poder da palavra de Deus, o poder da profecia, para aqueles que obedecem, porque como Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido, Então, creia no Senhor Jesus, creia na fonte da vida, que é Jesus Cristo, na palavra de Deus, Então, Elias, um profeta de Deus, um grande profeta do Senhor. Mas porque, segundo a palavra dele que ele falou, porque ele tinha comunhão com o Senhor, porque ele é um servo do Senhor, obediente. Ele foi levantado como profeta de Deus. E quando um profeta de Deus dá a palavra, ela se cumpre, segundo a vontade do Senhor. Então, para que Acabe soubesse que o Espírito do Senhor estava sobre Elias, ele profetizou. E aconteceu, A gente vê como o Senhor nos ensina nessa palavra. Então, quando a gente recebe uma autoridade que vem do alto, nós temos que... A palavra nos diz, devemos vigiar e orar, E quando abrir a boca, abra com a autoridade que vem do Senhor, E nessa passagem aqui mostra sobre as profecias de Elias, E lá em Tiago, no Novo Testamento, a gente vai ver que Tiago vai falar sobre essa questão, Que Elias é um homem... sendo um homem sujeito a paixões como nós, mas quando ele profetizou, segundo a palavra do Senhor, que não haveria chuva por uns tempos ali, assim foi, E a gente vê como é lindo o agir de Deus, o cuidado do Senhor com seus servos, com o profeta, com aqueles que o temem e guardam as suas palavras. Porque ao momento que Elias abriu a boca para profetizar, o Senhor deu uma ordem para que ele se retirasse, para guardar ele. Então, quando o Senhor Jesus estava orando por seu povo, por a igreja, por aqueles que iam crer, ele falou: Senhor, peço que não os tire, mas os guarde, de todo o mal, de toda a tentação, de todas as coisas que há de vir. E aqui a gente vê, como é lindo o agir de Deus com os seus pequeninos, com aqueles que o temem, Porque ele profetizou perante a face ali, perante ao Senhor, E perante o rei Acabe, que era um rei que era comandado ali, por Jezabel, E a gente sabe a palavra aqui como fala, que era a perseguição sobre os profetas nessa época, que destruíram, mataram todos os profetas e ficou somente Elias, Então ele fala: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, a quem eu sirvo, Que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Com toda a autoridade que veio do alto, Então o Senhor diz depois aqui no versículo 2: Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo,
retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querete, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Tá vendo? O Senhor já deu ordem, porque o profeta de Deus ali, ele profetizou e o Senhor assinou lá no alto, ó, vai ser cumprida a palavra. Porque os meus servos, eles não serão envergonhados. O meu servo, o que obedece à minha palavra. É assim que o Senhor fala, é assim que o Senhor cumpre na vida daqueles que crê. Para que saiba que o Senhor tinha dado autoridade a Elias, né? Assim ele dá autoridade àqueles que crê, que obedecem à palavra, né? Glória a Deus. Então, o Senhor já ordenou aos corvos para alimentar ele, né? Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querete, que está adiante, né, à frente do Jordão. E os corvos lhes trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E é aí, glória a Deus, como é linda essa passagem, né? Então, você vê quando Jesus falou, eu sou o pão vivo que desce do céu, né? Aqui já uma alusão ali para o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é a cumprição do Novo. E Jesus é a chave para que você compreenda a palavra. Amém? Glória a Deus. Então aqui, olha só, a ligação da palavra, quando o Senhor diz que é o pão vivo que desce do céu. Estava alimentando, os corvos trouxe esse pão vivo, que o pão é o próprio Senhor Jesus, né? Glória a Deus. E aqueles lá, aqueles discípulos se escandalizaram quando o Senhor falou. Muitos deixaram, né, de seguir. E ele olha aos seus discípulos, vocês também querem me deixar? E aí Pedro toma a palavra e diz, para onde iremos? Que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E nós cremos. Então aqui, ó, olha só o pão. Todos os dias ele ia se alimentando do pão da vida, que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pão e carne, glória a Deus, aleluia, o pão da vida, a carne, o pão da vida que é Jesus, né? E aí, meus irmãos, você vê o profeta, né? As profecias de Elias aqui se cumpriu. Depois ele vai até a viúva de Sarepta, né? Onde está aquela viúva colhendo os gravetos para fazer o último pão ali, para depois comer com seu filhinho e morrer, mas Deus ordena que ele vai até lá, o profeta, e nunca falta o azeite na botija daquela mulher. Glória a Deus. Então assim, a gente vê como a palavra do Senhor é poderosa para aqueles que crê, né? Só para cumprir aqui, para complementar essa palavra, que meus irmãos compreendam, eu vou aqui ler aqui o versículo que está no livro de Tiago, que fala sobre essa profecia. Glória a Deus, aqui no Novo Testamento, a gente vai para entender a cumprição das palavras, né? Olha só, aqui está na última página, aqui na última folha aqui do último evangelho aqui de Tiago, né? Na carta de Tiago aqui está no versículo 5, né? Olha só, no versículo 17, 5, versículo 17. Olha só o que diz aqui, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui é a oração de fé. É pela fé que acontecem as coisas na vida do servo de Deus. Então tenha fé, creia no Deus a quem você serve, ao Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então essa passagem nos dá um ensinamento, né, para que a gente possa compreender. Se o Senhor te deu autoridade, saiba usar a palavra da autoridade que vem do Senhor no momento certo, na hora certa. Assim como foi na vida de Elias, é o mesmo Deus que é na tua vida hoje. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Amém? Então fica esse estudo, essa palavra nessa noite de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, que vocês possam se alimentar do pão da vida, que é Jesus. A palavra de Deus, que nos mostra como é revelado Jesus Cristo, desde o Velho Testamento até o Novo, a cumprição. Por isso que o Senhor Jesus falou, não pense que eu vim abolir, mas vim cumprir. Vim dar o sentido da palavra. Então Jesus Cristo é a chave para que você compreenda a palavra, porque Ele é a palavra viva, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E todos aqueles que crê, que se arrepender de todos os seus pecados e confessar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida,
é a chave para que compreenda a palavra e o nome dele seja glorificado e aconteça as maravilhas nas suas vidas. Se você crê, como o profeta aqui Elias profetizou, assim profetize na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu verás a glória. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu agradeço pela oportunidade e oro por todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, que excede todo entendimento. Ele é o segredo, Cristo é a chave, Cristo é o segredo. Amém? Somente confie nele, confesse somente a ele, porque ele é fiel para te salvar, para te perdoar. Ele tem autoridade e ele quer te perdoar. Se você se arrepender de todo o teu coração e procurar viver a vida que ele te dá, que é a vida eterna, que é a vida com abundância, você viverá o melhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Fiquem na santa paz.